creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture, symphony, storms in... Links do meu canal secundário Unterwolf e Ant10 junto de mais algumas informações na descrição do vídeo junto da minha chave Pix para quem quiser dar uma força aqui para o canal. Se inscrevam e deixem o like para ajudar na divulgação. Bom, tendo dito isso, vamos para a teoria. Eu em Dragon Ball Parte 2. Links do meu canal secundário Unterwolf e Ant10 junto de mais algumas informações na descrição do vídeo junto da minha chave Pix para quem quiser dar uma força aqui para o canal. Tendo dito isso, vamos para a teoria. Esta é uma história em homenagem a Akira Toriyama. Todos os créditos da obra a seu devido autor e a Toei Animation. Ao chegar em minha casa, onde eu estava sentindo a presença hostil, eu vejo um macaco gigante, para ser mais específico um grande gorila de olhos vermelhos, orelhas pontudas, seu que era agressivo e selvagem, mas sua assinatura era indistinguível ainda mais para mim que tinha noção a respeito da história original. Esse gorila gigante era meu irmão Kakaroto, ou no caso Goku em sua forma de Ozaru. Até o momento o Kid Goku tinha um nível de poder de luta era de uns 386, devido aos intensos treinos comigo e com nosso pai Bardock. E agora em sua forma Ozaru foi multiplicado por 10 vezes, ficando com 3860 de nível de poder de luta. Em comparação com os poderes do clássico, isso até que era impressionante, mas se comparado com outros monstros que iriam aparecer, esse nível de poder era uma piada se comparado, mas esse não era o foco atual. Eu conseguia sentir o ki de meu pai, minha mãe e do vovô Gohan se aproximando enquanto Goku Ozaru descontrolado, destruindo tudo à sua volta, enquanto solta rugidos que causam ondas de choque. Eu suspiro falando, mas que irmãozinho complicado e problemático esse que eu tenho. Quantas vezes já falamos para ele não olhar para a lua durante a lua cheia? Bem, que seja, vamos resolver isso antes que ele mate alguém. Eu parto para cima do Goku Ozaru, chegando perto logo minha presença é notada sendo recebida por um ataque de tapa do Goku Ozaru que eu facilmente desvio e contra-ataco com um soco na cara do Kid Goku Ozaru que cambaleia para trás. Sem perder tempo eu ataco novamente desferindo um soco no seu peito lançando para longe perto do lago onde costumamos pescar. Quando Goku Ozaru estava se recuperando, meu pai, minha mãe e o vovô Gohan vieram até mim. Ao verem o Goku na forma de Ozaru, meu pai e mãe compreendem a situação, mas o vovô Gohan não pode deixar de se espantar com a atual forma do Goku. Já recuperado, Goku Ozaru ruge e começa a reunir energia em uma esfera compacta em sua boca e logo dispara em nossa direção. Eu rapidamente ergo uma barreira de ki para nos proteger. Logo após a dissipação do ataque de Goku Ozaru, eu parto para cima dele dando-lhe um soco no queixo que o manda para o alto. Eu o pego pela cauda e começo a girá-lo no ar e o bato com tudo no chão, causando uma enorme onda de choque que afasta tudo em volta. Não demora muito para o Goku Ozaru se recuperar e voltar a rugir e a tentar me atacar, enquanto eu desviava dos seus golpes tentando manter sua atenção em mim até que ele se cansasse e se destransformasse. Claro, eu poderia simplesmente cortar sua cauda fora até porque como o Goku ainda era jovem sua cauda voltaria a crescer. O motivo de eu evitar isso e porque em minha visão seria bem mais benéfico se o Goku aprendesse a se controlar quando se transformasse em Ozaru. Tal ideia ganha ainda mais força se colocar em questão a possibilidade de talvez for possível alcançar o Super Saiyajin 4 que é alcançada através do autocontrole do forma Ozaru dourado que é meio que uma junção de Ozaru e Super Saiyajin. Como grande fã dessa forma, como eu poderia privar meu irmão de talvez alcançar essa forma o mais rápido possível? Em meio aos golpes do Goku Ozaru eu contra-atacava-o forçando a recuar, enquanto ele ruge, deixando claro sua raiva e frustração. Embora eu dissesse antes que o atual poder de Goku na forma Ozaru fosse uma piada comparado com o que estava por vir, não é como se não servisse de nada, afinal para o atual momento eu podia sentir que isso podia servir para um bom treino, já que eu não podia afirmar que eu de fato não estava sendo pressionado porque eu estava, mas esse Goku Ozaru é apenas uma fera irracional, muito grande e muito forte, mas também é muito lenta e com pouca mobilidade. Eu que não era idiota, estava me aproveitando bem dessas fraquezas além do Nano estar prevendo os ataques. Mas se no lugar de Goku fosse alguém como o Vegeta que conseguia manter sua racionalidade mesmo em forma Ozaru, seria bem mais complicado que isso.
E embora fosse arriscado, eu não podia perder a oportunidade de me aproveitar das minhas habilidades regenerativas somado a um meu Zenkai ilimitado. Não, eu definitivamente não podia perder esta ou qualquer outra oportunidade de ter mesmo que leves aumentos de poder ainda mais nesse começo da história que poderia me ajudar bastante no futuro. Utilizando minha manipulação espacial, eu começo a solidificar o espaço ao redor do Goku Ozaru, dificultando ainda mais sua movimentação, o que evidentemente o deixou mais irritado, visto que ele começou a disparar feixes de ki para todos os lados, mas nada que algumas barreiras de ki feitas pelo meu pai Bardock, minha Jin e meu vovô Gohan não pudessem deter. A luta continua assim por mais uns 40 minutos até Goku Ozaru cair desmaiado e começar a se destransformar, com seus músculos diminuindo, seus pelos desaparecendo, as orelhas voltando ao normal, seus caninos diminuindo, os olhos vermelhos voltando ao branco. Logo eu vou até o Goku desmaiado e uso minha magia de cura para curar seus ferimentos e a magia de transmutação para criar novas roupas para ele. Meu pai pega o Goku no colo e nós retornarmos para casa para minha mãe tratar melhor do Goku. No dia seguinte, eu estava no meio do lago sentado em uma pedra com as pernas cruzadas. Eu estava em pose de meditação, tentando acalmar a minha mente na tentativa de criar uma nova técnica especial. Eu, como fã de Dragon Ball, eu entendia muito bem como o que era uma energia fluida e maleável, o que permite a criação das mais variados tipos de técnicas. Sendo enorme fã da obra, bem como manhwas coreanos e manhwas chineses de artes marciais misturados com fantasia, então eu naturalmente não conseguia deixar de refletir sobre uma coisa: cultivação. No termo comum é a arte de cuidar das terras para plantio, mas nas fantasias de artes marciais e a arte de refinar a si mesmo e purificar sua energia interna através de meditação para se fortalecer. Também não é algo fácil de se realizar a arte de cultivação e um caminho que demanda muita paciência. Qualquer descuido pode ocasionar em um desvio no cultivo e terminar em um destrave, ou mesmo em um demônio interno. Agora, nesse momento, eu estava tentando abrir e desbloquear os meridianos. Nos mangás de artes marciais e fantasia, os meridianos do corpo costumam ser retratados como canais de energia que influenciam a força, a resistência e as habilidades especiais dos personagens. Esse conceito é inspirado na medicina tradicional chinesa, que descreve os meridianos como caminhos pelos quais a energia vital, Qi, Chi, entre outros nomes, flui, afetando a saúde e a performance física. No momento, meus meridianos estavam bloqueados, semelhante a quando se cria uma represa com pedras e troncos para impedir a água de fluir. A primeira coisa a se fazer é entender e imaginar a estrutura de meus meridianos, para pôr esse conceito em prática da melhor forma. Ouvindo o som suave da água corrente batendo nas pedras e os peixes nadando e os pássaros cantando, nesse ambiente calmo e perfeito para minha meditação, eu tento imaginar justamente isso. Eu tento imaginar meu Qi interno como um rio em fluxo. Para começar, devo liberar os meridianos primários. Os meridianos podem ser divididos em primários, para energia vital e resistência, e secundários, para técnicas avançadas e habilidades especiais. Embora nesse mundo isso não seja de fato necessário, ainda é algo que pode fortalecer e muito meu poder e minhas técnicas. Liberar os meridianos primários e prioridade para poder purificar e controlar melhor o meu Qi. Apesar de muitas vezes o poder puro tenha sido bastante o foco nas lutas, as técnicas não eram menos importantes. Como exemplo, uma Fuba, que é uma técnica capaz até mesmo de selar um Kaioshin, e o que se fala das magias. Veja o Senhor Coelho, que tinha uma magia capaz de transformar qualquer um que ele toque com sua palma em uma cenoura, e o Majin Buu com sua magia de transformar pessoas em doces, ovos ou argamassa. Agora, imaginando o fluxo de Qi como um rio correndo, indo, voltando e tendo suas bifurcações ao longo do caminho. Sendo assim, os meridianos seriam como represas naturais onde o Qi se acumulava e transbordava em pequenas doses por meio de algumas pequenas fendas entre as frestas da represa natural feita de pedras e troncos. Se eu quisesse abrir esses meridianos, eu teria que ir forçando a passagem, retirando pedra por pedra e tronco por tronco até que a passagem fosse completamente liberada.
Após 1 minuto eu consigo liberar o primeiro meridiano localizado no estômago e como resultado eu podia sentir meu ki fluindo bem, mais leve e suave, além de sentir que isso ocasionou em uma pequena liberação de poder no mundo real. Mas o que mais me intrigou foi que até mesmo meu pequeno universo interno foi afetado, sendo imbuído por um ki muito mais puro e fluido. O sentimento de ter um dos meus meridianos desbloqueado era libertador, como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Meu corpo também parecia levemente mais leve. Sem perder tempo eu já parto para desbloquear os próximos meridianos localizados na vesícula biliar e logo acima o triplo aquecedor. Ambos os meridianos ficavam em ambos os lados esquerdo e direito. A vesícula biliar ficava nas costelas e o triplo aquecedor ficava logo acima disso e abaixo do peitoral. O processo dura o resto do dia e ao chegar em casa sou questionado por minha mãe sobre onde eu estava. Eu respondo explicando que eu estava treinando e desenvolvendo uma nova técnica que chamei de cultivação, o que deixa minha mãe Ginny orgulhosa contente. Quanto ao Goku, ele já havia se recuperado e ficou o dia treinando com meu pai Bardock e o vovô Gohan para poder ter autocontrole na próxima vez que se transformar em modo Ozaru. No dia seguinte eu prossigo com o processo abrir meus meridianos do baço, logo abaixo do vesícula biliar, dos rins, do intestino grosso, do intestino delgado, do fígado e da bexiga. A cada meridiano aberto eu podia sentir meu ki se fortalecer e se purificar cada vez mais. Meu corpo havia ficado incomparavelmente mais leve, minha movimentação havia se tornado mais ágil, veloz e mais suave. Como a água, tal sensação era esplêndida. No terceiro dia eu continuei abrindo os meridianos dos pulmões perto dos ombros, ou do protetor do coração no centro do peito. E por fim o último meridiano, logo abaixo do protetor do coração, estava o lugar do meridiano do coração. Ao desbloquear todos os meridianos eu causo uma grande onda de choque, devido à liberação de poder. Não apenas isso, mas meu espírito parecia bem mais calmo e sintonizado com meu corpo. Além disso, meu pequeno universo interno também passou por mudanças, gerando diversos outros planetas com novas formas de vida. Aproveitando que eu já havia desbloqueado meus meridianos, eu volto a visitar meu pequeno universo interno. Eu apareço na frente do templo que criei para Gaelion e sua filha Vinde viver. Logo a porta se abre revelando Gaelion, que se apresenta e se ajoelhar a mim. Ao ver essa cena eu só consigo pensar em como isso era um pouco embaraçoso. Eu suspiro e falo: Oi, Gaelion, como as coisas por aqui têm andado? Gaelion fala: vão bem, mas nos últimos dias a energia que circunda o mundo tem se tornado cada vez mais pura e densa, o que também tem amplificado o poder dos outros seres deste mundo. Eu falo: entendo, não é de se admirar, afinal, até mesmo outros mundos neste pequeno universo começaram a se formarem e a desenvolverem vida, embora ainda sejam primitivas eventualmente. Entre elas podem acabar surgindo formas de vida inteligentes. Acho que atualmente esse pequeno universo não se difere muito de um universo real. Deixando isso de lado, eu adentro o templo. Usando minha manipulação espacial eu crio uma sala que vai servir de biblioteca e uso minha magia de transmutação para criar um livro sobre a técnica de cultivação e crio uma conexão para criar novos livros dentro da biblioteca. Cada técnica nova que eu aprendo ou crio, além de atualizá-los automaticamente, eu explico sobre a biblioteca para o Gaelion e digo que ele e a pequena Vinde podem utilizar como bem entenderem. Ele me agradece e então eu saio do templo, falando que ia explorar mais esse mundo. Recebendo a confirmação de Gaelion eu saio voando dali. Olhando para o local era notável que a floresta era muito grande, cheia de vegetação. Mais à frente havia diversas outras montanhas, cânions e planícies. Seguindo mais em frente eu vejo um grande lago de cerca de 500 metros de diâmetro, cheio de cristais de energia ao redor. Eu conseguia sentir a forte concentração de Ki no lago, como se o lago fosse um imã de Ki. Olhando para o lago eu estava pensando um pouco e teve uma ideia intrigante que me fez soltar um sorriso. Realizei
realizando um movimento com o dedo indicador. É o dedo do meio. Eu me concentro para cortar um grande diâmetro de mais 20 metros ao redor do lago e o levito para o alto, usando minha magia de transmutação para criar uma enorme plataforma ao redor com uns 1000 metros de diâmetro ao redor do lago. A plataforma era bem semelhante à plataforma celeste do Kami-sama da Terra. Logo acima do lago eu crio um templo semelhante ao da plataforma celeste com pilastras grossas com as da Grécia e Roma antiga com uma escada flutuante que levava até alterando a forma da plataforma. Eu crio caminhos nas diagonais que vão até o lago, que rapidamente seguem os 4 caminhos e a jorrar água para fora da plataforma como umas 4 cachoeiras, enquanto a plataforma começa a levitar até os céus e ao mesmo tempo criava um grande selo de transmutação no centro do lago que gerava água infinitamente enquanto absorvia o que era atraído para lá. Eu vou até o templo no centro, eu me dirijo até uma porta com uma ampulheta na placa, eu adentro a sala e como esperado, não havia nada além de um breu obscuro. Era hora de usar algo que eu não usava desde que vim a este mundo. Para começar eu utilizo minha manipulação espacial para criar uma dimensão inteira dentro daquela sala. A dimensão era do tamanho deste planeta, e este planeta era cerca de 3 vezes maior que a Terra. E agora era a hora do verdadeiro show. Usando minha manipulação temporal, eu começo a alterar o fluxo do tempo daquela dimensão, bem como cuidando de algumas distorções. Esse era um processo delicado, mas nada que eu não pudesse lidar. E logo eu criei minha própria sala do tempo pessoal. Nessa sala agora 10 anos equivale a um dia lá fora. A gravidade dentro da sala também era 100 vezes a da Terra, e o ar era muito rarefeito. No momento eu não estava sentindo os efeitos por esta me protegendo com minha manipulação espacial. Eu já estava terminando a criação da sala do tempo. A única coisa que faltava era um canteiro no templo dentro da sala para a cultivação de alimentos, bem como um lugar para pegar água potável. Após a finalização da sala, eu saio de lá e fico à frente do lago em pose de meditação. Havia algo que eu queria testar e, para minha surpresa, realmente havia funcionado. Usando minha técnica de cultivação, eu consegui absorver o ki do mundo que estava sendo atraído para o lago. Durante essa meditação eu uso o ki externo para refinar mais meu corpo. Eu acabo entrando em um mundo completamente vazio, sem nada além de um escuro para todo lado. Esse mundo era o meu plano mental, uma espécie de mundo astral criando pela minha mente. Pode-se dizer que esse mundo tem como base a minha alma, ou por assim dizer o meu espírito, o que quer dizer que esse mundo, embora agora esteja vazio no momento, eventualmente minhas experiências e vivências iria modelar esse plano mental vazio para o que melhor proteja minha mentalidade e personalidade. Andando um pouco por aquele lugar eu acabo me deparando com uma grande chama branca transparente. Mesmo sendo minha primeira vez ali eu já sabia o que era aquela chama. Ninguém precisava falar nada. Aquela chama branca e transparente era o meu núcleo de ki. Era onde todo o meu ki era gerado e posteriormente expulso para as células do corpo. Embora o ki seja uma energia vital, portanto seja produzida por qualquer ser vivo, o ki em si permeia todo o cosmo, tanto que até mesmo corpos celestes, como planetas e estrelas, têm que até mesmo formas de vida mecanizadas foram demonstradas sendo capazes de usar o ki. Mas claro que isso não significa que qualquer um possa controlar. Para isso é necessário o núcleo de ki, que é formado dentro do plano mental de alguém. Claro que alguns indivíduos conseguem formar o seu núcleo de forma particularmente simples. Esse é o caso dos Saiyajins, que já praticamente nascem com esse núcleo formado. O mesmo ocorre com os Arcosianos, a raça do Freeza, Cooler e Rei Cold. Sabendo que essa chama era meu núcleo de ki, eu entro em meio à chama branca transparente. Eu me sento com as pernas cruzadas e começo a me concentrar, fazendo a chama oscilar de uma forma um pouco intensa. Com um pouco mais de concentração, eu começo a sentir os fragmentos de ki externo espalhados, bem como parte do meu ki interno, também espalhados pelo plano mental. Eu inspiro e expiro profundamente, e então, como uma grande concentração, começo a chamar todos os fragmentos de ki direto para o meu núcleo. Os fragmentos de ki em forma de chamas brancas e cinzas começam a surgir e se fundir ao meu núcleo de ki. Após cerca de uns 10 minutos praticando esse método, a chama branca transparente começa a mudar levemente sua cor, ganhando uma coloração mais amarelada, quase transitando para o laranja. Isso me fez soltar um largo sorriso de satisfação. Essa alteração de cor indicava que possivelmente logo eu poderia ser capaz de praticar o uso do Deus Ki ou Ki divino.
O Deus Ki, Divine Ki ou Caminho Ki, em Dragon Ball é um tipo de energia divina que está em um nível muito superior ao Ki comum, apenas deuses e guerreiros extremamente bem treinados podem acessá-lo, diferente do Ki normal, ele não pode ser detectado por aqueles que não possuem esse mesmo nível de energia. Algumas das características do Deus Ki são: indetectável. Seres comuns não conseguem sentir o Deus Ki a menos que também o possuam. Maior pureza e poder. É mais refinado e poderoso que o Ki normal, permitindo feitos muito além dos limites mortais. Exclusividade divina. Normalmente, apenas divindades, como os deuses da destruição, anjos e Kaioshins, possuem essa energia naturalmente. Resistência e controle. Quem usa o Deus Ki pode minimizar o gasto de energia e evitar desperdícios, além de se tornar mais resistente ou até imune a ataques baseados em Ki comum. No passado, ainda na cápsula de incubação no planeta Vegeta, eu já havia conseguido usar uma vez o Deus Ki. Claro, aquilo foi feito apenas por puro instinto, mas já serviu para me mostrar que eu já tinha aptidão para usar o Deus Ki, o que era bem óbvio visto que o meu corpo era o corpo do Goku Black, que era o Kaioshin Zamasu no corpo de um Saiyajin. Além disso, eu possuía o potencial absoluto, então era natural que eu fosse totalmente apto a utilizar o Deus Ki, o meu núcleo e a maior evidência, já que tem uma aparência tranquila e semelhante à de uma chama, o que é totalmente diferente das auras erráticas e quase violentas dos mortais típicos. Poder desenvolver e refinar o Deus Ki mais cedo, antes mesmo da história clássica começar, seria algo extremamente benéfico para meus planos futuros, bem como para me fortalecer ainda mais antes que um certo gato desnutrido acorde de seu sono e venha até a terra atrás de Pudim. Eu fico mais um tempo concentrando os fragmentos de Ki ao meu núcleo até se tornar uma tranquila chama laranja bem próxima de se tornar uma chama vermelha. Após isso eu saio do meu plano mental, eu então uso minha manipulação espacial para englobar toda a minha plataforma celeste e uso o teletransporte para levar a plataforma celeste para uma outra montanha com cachoeira do lado da montanha do templo de Gaelion. A plataforma estava a cerca de 100 km da superfície terrestre. Eu envio uma mensagem para Gaelion através de telepatia que então retorno ao mundo real. Eu conseguia sentir que meu Ki havia aumentado muito seu volume e sua densidade também fora amplificada. Agora meu nível de poder de luta era de 4160. Nesse nível eu basicamente já superava até mesmo os poderes de Raditz na saga Saiyajin, bem como estava bem próximo do nível de Nappa, que era um Saiyajin de classe média, cujo poder ficava entre 5000 a 7000 de poder de luta. Embora o PDL servisse mais para medir a quantia de Ki de um ser e não pudesse ser levado como absoluto, afinal em Dragon Ball muitas vezes a técnica e artes marciais conseguem se sobrepor ao nível de PDL de um guerreiro, mas deixando isso de lado, desde que retornei ao mundo real, comecei a sentir uma estranha presença me observando. Só consegui chegar à conclusão de que talvez por eu ter refinado meu núcleo de Ki está quase conseguindo usar o Deus Ki, meus sentidos naturais também foram amplificados a outro nível. Sendo assim, eu só consegui concluir que meu alto e rápido desenvolvimento de poder deve ter chamado a atenção de Kami-sama da Terra, que deve estar me avaliando para averiguar se eu sou ou não uma ameaça a este mundo. Ao chegar a este pensamento, eu só consegui soltar um leve suspiro e então liberar um pequeno sorriso em meu rosto enquanto tento ignorar os olhos alheios. Ao retornar para minha casa, vejo o meu pai Bardock me esperando. Ao me aproximar, sou questionado sobre que espécie de treinamento eu estive fazendo, já que ele foi capaz de sentir uma leve mudança na natureza do meu Ki. É que por um breve momento pareceu que meu Ki havia desaparecido completamente por um breve momento. Ao ouvir isso, eu acabo suspirando um pouco. Eu decido que era melhor explicar sobre a técnica de cultivação que eu estava desenvolvendo e que esse evento foi um efeito colateral devido à técnica ainda não estar pronta. Essa desculpa pareceu ser aceita pelo meu pai, que se interessou pela técnica que eu estava desenvolvendo, porque ele percebeu o grande aumento nas minhas quantias de reserva de Ki e que meu Ki aparentava fluir de forma mais suave, além da energia estar mais pura. Usando minha magia de transmutação, eu crio uma guia da técnica de cultivação que, assim como na biblioteca do templo de Gaelion, tem um selo para ser atualizado automaticamente conforme a técnica for mais desenvolvida.
essa não era a primeira vez que meu pai me via utilizar minha magia de transmutação e minha magia de cura antes. De início isso pareceu estranho para meus pais, não por ser magia até porque durante as missões de conquista de meu pai ele já havia se deparado com inúmeras raças também capazes de usar magia, embora fossem raras no resto do universo. O que realmente é estranho era que nunca antes foi ouvido falar sobre um Saiyajin que usasse magia. Por experiência própria, Bardock sabia bem como magia podia ser algo complicado de se entender em sua maioria pelo fato de que as magias eram capazes de quase sempre ignorar o nível de poder de luta de um guerreiro, assim como certos artefatos misteriosos espalhados pelo cosmos, como a própria espada Zeki capaz de manter selado um supremo Kaioshin, que é uma espécie de divindade capaz de observar todo o universo e até mesmo o outro mundo. Apesar disso, meus pais até que se acostumaram bem rápido com a ideia de eu ser capaz de usar magia. Isso foi atribuído a eu ter um talento excepcional e alto nível de Ki desde o nascimento. O que não estava totalmente errado de fato. Meu pai até acabou chegando à conclusão de que eu fui o responsável pelo teletransporte que nos trouxe para a Terra, o que foi um acerto em cheio. Após uma breve leitura a respeito da técnica de cultivação, e Bardock, como um experiente combatente, foi capaz de identificar os benefícios da técnica, embora também percebesse sua complexidade e notável necessidade de paciência para ser praticada. Mas como não havia mais nada para fazer por ali além de ajudar minha mãe na caça e pesca ou treinar meu irmão Goku para controlar seu poder, ele decidiu tentar treinar a cultivação. Quanto a mim, eu podia sentir logo após eu desbloquear meus meridianos secundários. Aos desbloqueá-los irei ser capaz de utilizar minhas técnicas bem como minhas habilidades naturais de Saiyajin com bem mais naturalidade e com menos desgaste de Ki. Além disso, enquanto eu libero os meridianos secundários, também deverei limpar meu Ki de suas impurezas. Como foi dito antes, os meridianos primários eram como represas de pedras e troncos que permitiam apenas breves passagens entre seus segmentos, e como tal acaba mesmo que sem querer armazenando impurezas. Liberação dos meridianos permitiu uma passagem mais suave e fluida, o que diminuiu as impurezas, mas ainda há certas impurezas. As impurezas no Ki podem ser traumas profundos do indivíduo, bem como resquícios de técnicas que extrapolam absurdamente os limites de alguém como o Kaioken, ou influência de Ki maligno dentro do corpo. No meu caso, e devido aos fragmentos de Ki que eu absorvi no meu pequeno universo interno, aqueles fragmentos de Ki estavam carregados com os ressentimentos dos seres que habitavam aquele mundo. Mas o processo não seria fácil. Se os meridianos primários eram como represas primitivas de pedra e troncos, os meridianos secundários seriam como válvulas de canos que nunca podem ser completamente fechados e ficam vazando o tempo todo, mas em quantias pequenas, impedindo a extração do máximo potencial. Então o que pode acontecer quando todas essas válvulas forem abertas? Eu reflito sobre as possibilidades, esboçando um largo sorriso, pensando nisso e como eu mal podia esperar pela chegada da bela jovem de cabelos azuis. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. Steps creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture symphony storms inside my brain.